Numa das cenas mais inesquecíveis de Batman, o Cavaleiro das Trevas, o Coringa, interpretado por Heath Ledger, tenta explodir um hospital. O Coringa aperta o detonador enquanto ainda está no hospital e quando algumas bombas falham, ele parece confuso. E aí quando as bombas começam a explodir, ele fica assustado. Foi engraçado ver as reações do Coringa quando algo não saiu como planejado e ele quase sendo vítima da própria bomba. Ontem uma situação parecida aconteceu. Um sujeito vestindo roupa do Coringa tentou explodir alguma coisa em frente ao STF e acabou sendo vítima da própria bomba. Parece que esse Coringa era bem menos esperto. Ainda não se descobriu um jeito de aliviar a dor no bolso e na alma de se viver num país dominado pelo PT. Mas pelo menos já dá para se livrar de outras dores, as das juntas e articulações. É só tomar o Nato Shark dia e noite. Ele é um suplemento alimentar natural feito para tratar dores nas juntas e articulações. Muitos inscritos aqui do canal já compraram, tomaram e aprovaram. Olha só. Nato Shark tem ação 24 horas por dia, alivia a dor durante o dia e regenera as cartilagens e fortalece os ossos durante a noite. Ah, e Nato Shark é um alívio também para o seu bolso. Você pode parcelar em até 10 vezes sem juros e não paga taxa de entrega. Além do mais, a Nato Shark tem mais de 20 anos de mercado e é uma marca que apoia a direita e os conservadores. Num país com tantas grandes empresas que fizeram L, a gente tem que apoiar aquelas que têm os mesmos valores que nós. Então não perca tempo, fique livre dessas dores chatas. Ligue para o número que aparece na tela ou acesse o link na descrição desse vídeo e peça o seu Nato Shark dia e noite, agora mesmo. Mais uma bizarrice das tantas que acontecem no Brasil de Xande e Lula chacoalhou a opinião pública nesta quarta-feira. Um carro explodiu em uma rua próxima ao Soviético Tribunal Federal e ao Parlamento na noite de ontem. Pessoas que caminhavam pela Praça dos Três Poderes por volta das 19h30 disseram ter ouvido o estrondo em pontos diferentes do local. Eu estava na parada e aí esse cara simplesmente, ele passou, deu um joinha pra gente e passou normal. E do nada a gente ouviu simplesmente o barulho, eu olhei pra trás na hora do barulho e saiu fogo, aquela fumaça. Os seguranças do STF vieram, quando eles estavam vindo novamente, porque eles jogaram na estátua da Justiça, né, ele jogou. Quando os seguranças do STF estavam vindo todos, ele jogou novamente, foi quando estourou e ele caiu, e eu vi ele caindo assim. E ele teve um comportamento diferente? Não, normal, como qualquer outro cidadão, assim, passando, não teve gritos, até porque tá chovendo, então eu não ouvi o grito, ele só fez assim pra gente. Ele tava com uma sacola? Tava com, tipo uma sacola, uma coisinha na mão. E aí ele jogou 2 bombas, tá? Foram 2. Não sei se é bomba, não sei. O barulho foi muito alto. Foi muito alto, aham. E aí, todo mundo... Mas ele jogou a bomba na estátua, é isso? Ele passou por a gente e fez assim. A primeira eu não cheguei a ver, só vi o barulho. Mas na segunda, a gente, quando olhou novamente, já tava muito fogo e ele jogou novamente e caiu. E aí, normalmente, como eu falei pra vocês, simplesmente os seguranças vinham todos. Quando eles estavam chegando, ele jogou a outra. Aí eles se afastaram, recuaram. E aguardou. Qual que é seu nome? Laiana. Laiana de quê? Laiana Costa. É profissão. Sou suporte administrativo. Trabalha no TCU, né? TCU, aham. Ninguém sabia direito o que estava acontecendo. De acordo com uma fonte da Polícia Militar do Distrito Federal, um homem morreu. Homem morto na Praça dos Três Poderes usava roupa com referência ao personagem Coringa. Homem morto na Praça dos Três Poderes usava paletó com naipes de baralho. Agentes fecharam parte da região para averiguar a presença de possíveis bombas. Os togados foram retirados do prédio em segurança.
Aqui a gente pode ver o exato momento em que aconteceram as explosões, do ponto de vista de quem estava na Câmara dos Deputados. Acho que tem uma margem de trabalho aí. Acho que é prematuro, depois de uma primeira reunião curta com o ministro Padilha, dizer se vai ser em cima do texto ou de uma redação final diferente. Eu acho que o mais importante é a gente conseguir essa redução. Se a gente conseguir manter esse texto, vai ser um salto gigantesco e algo completamente mais inesperado do que as mobilizações que fizemos até agora, porque sabemos que haverá resistência de vários setores, haverá resistência dos partidos dentro da Câmara, mas eu acho que o apoio restrito é para que a gente debata esse tema e para que a gente consiga construir um canal e um consenso importante. Este vídeo é pura Gotham City. O Pinguim discursando, o Duas Caras do lado e um atentado do Coringa ao STF rolando ao fundo. E então todo mundo saiu correndo enlouquecidamente para fazer seu trabalho. Os policiais começaram a investigar. Os jornalistas começaram a criar narrativas. E o afegão médio começou a testar teorias da conspiração, que ultimamente têm se revelado muito mais verdadeiras do que a versão oficial da imprensa. De um jeito ou de outro, todos concordam que o que aconteceu foi mais ou menos assim. Muita gente achou que poderia ser uma false flag, que é quando um regime simula ter sofrido um ataque e culpa os opositores. Nada difícil de acreditar, afinal, todo regime autoritário vira regime totalitário usando false flag. O incêndio do Reichstag, criado pelos nazistas para criminalizar a oposição, é um modelo repetido até hoje na maior cara de pau. A situação fazia sentido. Um profissional do terror utilizando claramente fogos de artifícios comuns. Com certeza o acontecimento seria usado como pretexto para aprovar algo contra a liberdade. O timing também tinha tudo a ver. Após uma série de vitórias da direita nas urnas e após o Trump encher seu governo de gente que denunciou o STF como uma ditadura, agora aparece essa bomba do nada, que pode justificar toda e qualquer medida que se queira impor. Também não dá para ignorar que o pedido de anistia para os presos políticos do 8 de janeiro estava ganhando muito apoio popular, e esse atentado serviria como uma luva e a desculpa perfeita para o regime supremo PT sabotar a anistia. Se é false flag ou não, eu não sei, mas o fato de tantos brasileiros, dos mais intelectuais aos mais simples, acharem que é alguma picaretagem do regime, mostra a quantas andam a moral e a credibilidade de nossas autoridades. Ainda mais se a gente levar em conta a suprema coincidência de que o inquérito ficará sobre a responsabilidade dele, o inimitável Xandão. O Brasil, um país que desde a facada em Bolsonaro em 2018 vive com os nervos à flor da pele, entrou em estado de histeria. Aos poucos, algumas informações foram chegando. O homem que morreu em frente ao STF se chamava Francisco Vanderlei Luiz, também conhecido como Tio França. Ele tinha 59 anos e se candidatou a vereador de Rio do Sul, em Santa Catarina, em 2020, pelo PL. Calma aí, eu sei o que você está pensando. Imagina como a mídia ficou então. Todo mundo já ficou esperando a lista de culpados que a imprensa iria lançar. Mas a Veja ficou full cretina e foi direto naquele nome que é uma obsessão da imprensa: Bolsonaro. Bolsonarista deixou mensagem sobre bomba no STF para a PF. Francisco Vanderlei Luiz disputou as eleições de 2020 na cidade de Rio do Sul e não conseguiu se eleger vereador pelo PL de Jair Bolsonaro. A Daniela Lima, então, estava tendo um orgasmo. O Francisco foi candidato a vereador
pelo PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele é de Santa Catarina. Essa informação a respeito da posse do veículo e também sobre que tipo de pessoa está vinculada, a princípio, a esse ataque hoje, foi levada ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ao ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, um candidato do PL é o dono do carro que foi explodido. Foi aberto um inquérito pela Polícia Federal. Esse inquérito está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, porque de saída a PF vê correlação com o inquérito mãe das milícias digitais, das fake news e do atentado à democracia no 8 de janeiro. O dono do veículo, que tinha essa série de artefatos, fez postagens radicais em suas redes sociais. Havia ali no nome deste dono deste veículo com os artefatos que explodiram no anexo da Câmara, uma série de postagens que falavam ali nesses termos muito utilizados pelos golpistas do 8 de janeiro. Os policiais que estão em campo já foram informados de que ele tinha vinculação com os golpistas do 8 de janeiro e é por isso que há já, desde agora, uma correlação e um atrelamento das investigações sob o mando do ministro Alexandre de Moraes. Caraca, a maluca já associou o cara ao 8 de janeiro. Mas as militantes de redação, tanto da Veja quanto da Globo News, só se esqueceram de passar algumas informações vitais. 1. O Francisco concorreu pelo PL em coligação com o PDT, um partido de esquerda. 2. O Francisco estava no PL em 2020. Bolsonaro se filiou ao PL somente no final de 2021. 3. As redes sociais do tio França mostraram que ele não era bolsonarista. Ele queria que tanto o Biruliro quanto o Lula saíssem da vida pública para acabar com a polarização. Bolsonaro e Lula, se vocês amam o Brasil, afastem-se da vida pública. Chega de polarização. Este é o momento de vocês provarem quem vocês são. O povo é um só povo. Quando a galera começou a investigar as redes sociais do sujeito, muitas outras coisas foram surgindo. Desde uma mensagem indicando que ele desejava tirar a própria vida, até coisas ainda mais bizarras, como essa aqui. Acho que as explosões já estavam dando a dica do que ele iria fazer. A Veja apagou sua manchete canalha. Daniela Lima, não. Se fosse se preocupar em pedir desculpas pelas mentiras que fala no ar, ela iria passar o resto da vida ajoelhada no milho. Não que fatos vão impedir a esquerda de criar e disseminar a sua narrativa, que consiste em, invariavelmente, uma única coisa: culpar Bolsonaro. Foi assim com a morte da Marielle, foi assim com as queimadas em 2019, foi assim com o dólar na pandemia, foi assim com o 8 de janeiro, foi assim com o caso das joias, foi assim até com o sumiço dos móveis do Palácio do Alvorada. E mesmo com todos os fatos provando que Bolsonaro nunca é culpado, a esquerda insiste nas narrativas, e dessa vez não seria diferente, né? Só que deu para ouvir um suspiro de decepção coletivo dos canhotos quando, após investigações, o ministro-chefe do GSI disse que o homem que se explodiu perto do STF é um provável lobo solitário. Foi feito o reforço do perímetro, foi feito varredura externa, está sendo feito varredura interna, nada encontrado, estamos em segurança com certeza. Então, o Lula vai vir amanhã?
isso aí depende do gabinete dele manter a agenda. Qual a principal linha de investigação? O senhor fica em contato com as autoridades? A investigação é dos órgãos policiais. Não é nossa. Pode ser um lobo solitário, uma cabra? Provável, mas a investigação não nos cabe. Ao que tudo indica, não foi atentado, foi suicídio. Veja uma descrição dos fatos por quem estava lá. O homem que morreu diante da sede do Supremo Tribunal Federal na noite dessa quarta-feira não tentou atingir pessoas durante as explosões que resultaram em sua morte, que a polícia trata como baseada em evidências e no testemunho de um dos vigilantes do local. Primeiro, Francisco Vanderlei Luiz detonou uma primeira bomba e depois, de acordo com o relato da testemunha, ele abriu parte da roupa e mostrou que tinha explosivos presos ao corpo. Depois deitou-se no chão, acendeu o segundo artefato e o colocou debaixo da cabeça antes de explodir. Atentado mesmo só houve um, feito contra a ética e a verdade, feito pelo jornalismo militante e a base do desgoverno. Nós podemos testemunhar o pior da militância, usando uma pessoa mentalmente doente para pedir regulamentação, censura e manutenção de prisões arbitrárias. Uma coisa é certa, vão fazer de tudo para estender esse assunto, distorcer tudo e desviar as atenções do desgoverno que segue descendo ladeira abaixo. Velho tantã, carro-bomba cheio de fogos de artifício, texto dizendo que ele pretendia se matar, não ameaçou os civis no local, colocou a bomba sob a cabeça e se explodiu. A Daniela Lima, a Natuza, o Felipe Neto, o Guga Noblar vão até se esforçar para explorar o assunto politicamente, mas não sobra muita coisa. Não foi um ataque ao STF ou à Câmara dos Deputados. Um homem decidiu tirar a própria vida na Praça dos Três Poderes usando um artefato explosivo. Um ato de desespero de alguém com claro distúrbio mental. Um sujeito que não aguentou o Brasil e coringou, mas que, como tudo no Brasil, fracassa e acaba entre o triste e o patético. O tio França coringou, mas ficou bem diferente do coringa sarcástico e demoníaco do Heath Ledger, e muito mais parecido com o coringa triste, fracassado e patético do Joaquim Phoenix. Tio França, no final, era só mais um palhaço triste, como outros milhões de brasileiros. Está aí, senhora? E lá vamos nós. Esta não é. E lá vamos nós. Esta também não é. E lá vamos nós. Lá vamos nós. E lá vamos nós. Lá vamos nós. Lá vamos nós. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.